Gurizada, quem manjar dos... Boa noite, pessoal. Eu queria inicialmente pedir desculpa por sexta-feira, tá? Eu não estava me sentindo muito bem. Na verdade, desde quinta eu estou bem mal. Já estou um pouco melhor, mas ainda não estou 100% recuperado, tá? Eu tive uma gripe muito forte, fiz um teste da Covid, mas até então deu negativo. Eu vou refazer ele amanhã, mas já as coisas já estão melhorando, tá? Ainda não estou 100%, mas em breve vou estar. Beleza? Estão todos bem? Todos tranquilos? Então tá, pessoal. Estão me ouvindo? Bem Consegue? alto, claro. Ah, perfeito. Tá. Então tá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre as fontes de tensão. Tá? Esse assunto já foi conversado, tá? A gente já falou da nossa turma, mas tem algumas coisas que eu preciso aprofundar um pouco mais, tá? Para a gente poder falar do próximo tema que tem a seguir, tá? Então, pessoal, as fontes de tensão são as responsáveis pela alimentação de todos os componentes eletrônicos que nós temos. Aparelhos de televisão, aparelhos de rádio, das mais diversas áreas, carregadores de celular, fontes de notebook, fontes de computador, né? Então, o que são fontes de tensão? As fontes de tensão, elas podem ser diferentes das fontes de alimentação, tá? As fontes de alimentação, elas são vinculadas diretamente à rede, ou baterias, pilhas, né? Então, são fontes de geração, fontes acumuladoras e tudo mais. As fontes de tensão são fontes que são designadas para converter, tá? A corrente alternada na corrente contínua, beleza? Então, como que é feito esse processo todo, tá? Nós temos algumas especificações, tá? Aqui a gente pode ver, então, a etapa de retificação, tá? Essa etapa de retificação, ela é responsável, então, por, de fato, pegar um sinal alternado e largar ele contínuo, tá? Por mais que a etapa de retificação, sem a regulação, ela não vai dar conta de deixar 100% contínuo o sinal, tá? Ele vai deixar, no mínimo, unilateral, ou seja, apenas um único ciclo, tá? Então, a gente pode ver aqui, pelas imagens, esse ciclo, tá? Então, o primeiro sentido dele, ele vem alternado, então ele tem dois ciclos, ciclo positivo, um ciclo negativo. Isso vai se repetindo 60 vezes por segundo, tá? Isso no Brasil. Tem países aí que a frequência chega a 50, 40, bom, mas aí são casos isolados. No nosso caso, no nosso país, a nossa corrente alternada, ela tem uma frequência de 60 Hz, tá? Ou seja, cada hertz é responsável por um período, que vai ter um ciclo positivo e um ciclo negativo, tá? Quando nós usamos uma etapa retificadora, e daqui a pouco a gente vai ver ela, com um único diodo, tá? Nós temos um sinal interrompido, tá? Então, ele é unilateral, tem um único sentido e é interrompido, tá? Professor, esse sinal, ele vai ser sempre positivo? Não. Eu posso deixar meu diodo polarizado inversamente, tá? Ou seja, eu vou polarizar inversamente o cátodo e o anodo e eu vou ter, então, um sinal interrompido. Pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Quando eu quero regular a tensão, retificar ela, o ideal é que ela não tenha nenhuma parte interrompida, que ela seja unilateral pulsante, ou seja, tenha todos os ciclos. Então, quando nós utilizamos dois diodos, tá, nós vamos ter um sentido, então, que vai ter o mais perto possível do sinal alternado. Ele vai ter um sinal unilateral pulsante, não interrompido, tá? Então, aqui a gente pode ver, tá? São as três situações que nós temos. A alternada, quando vem lá da minha fonte, tá? Seja ela pilha, bateria ou a rede de distribuição. Depois eu tenho unilateral interrompido. Esse sinal unilateral interrompido é quando eu tenho um diodo.
Quando eu tenho 2 diodos, então eu tenho um lateral não interrompido, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos precisar fazer um pequeno projeto, tá? E isso vai passar pela etapa, então, de alimentação, tá? Essa etapa de alimentação, ela vai ter basicamente retificação com os diodos, filtro com os capacitores e regulação, tá? Que na etapa de regulação nós podemos, então, ter um circuito com componentes dedicados ou com componentes integrados, tá? Beleza? Então tá, aqui nós temos as 3 etapas, então. Bom, nas últimas aulas, nós falamos um pouco sobre o transistor, né? Na primeira aula, nós falamos que ele era, então, da família dos semicondutores, falamos que ele tinha 3 tipos de materiais e tal. Algumas pessoas ficaram com dúvida, alguns me chamaram e perguntaram e tal. Então, o bom dessa aula aqui é que a gente vai entender o diodo de novo, vai conseguir ver as 2 fatias do material dele, tá? Do material P e do material N. Isso vai nos ajudar até para esclarecer alguma dúvida que pode ter ficado lá do conteúdo de transistores, tá? Então, vamos adiante, tá? Aqui, pessoal, a gente pode ver, então, tá? Como que funciona a etapa de filtro, tá? Então, o que é o filtro? O filtro é quando eu coloco um capacitor eletrolítico, tá? Ou seja, um capacitor que tem polaridade, e eu vou usar ele para diminuir a distância entre de um pico e outro do sinal que passou pela etapa de retificação, tá? Não importa se eu tenho um diodo caracterizando um retificador de meia onda ou se eu tenho 2 diodos caracterizando um retificador de onda completa. A etapa de filtragem vai tentar diminuir a distância entre o pico e outro, ou seja, vai deixar com que o meu sinal fique mais perto possível de um sinal contínuo, tá? Então, assim, por que o capacitor faz isso? Porque ele basicamente tem a capacidade de limitar o tempo de carga e descarga. Então, até o capacitor descarregar, ele vai fazer com que esse intervalo vá diminuindo, vai se tornando o mais constante possível, porque o que acontece? Ele não tem tanta velocidade para acompanhar o sinal alternado. Quando ele for carregado com semiciclo negativo e quando a senoide entrar no semiciclo negativo, né, depois que ela carregou no positivo, quando ela passou para o negativo, ele vai continuar descarregando. Não vai dar tempo suficiente. Então, quando ele carregar de novo, ele não terminou de descarregar. Então, o nome disso, tá? Dessa distância é ripple. Tá? Isso eu já falei para vocês já ouviram falar. Quando eu coloco o filtro, eu estou tentando diminuir esse ripple. Tá? Então, essa distância aí, né, entre um sinal e o outro, eu posso fazer uma estabilização. Tá? Então, a partir do capacitor eletrolítico. Na indústria, tá, a gente usa muito capacitor a óleo. E esse capacitor a óleo ele é o responsável por diminuir, então, o fator de potência ou fazer a correção. Tá? Então, por isso a gente usa um banco de capacitores. Tanto o capacitor a óleo quanto o capacitor eletrolítico, os dois são polarizados, tá? Salvo as exceções, tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês de um capacitor eletrolítico que não é polarizado é, por exemplo, o capacitor que é acoplado no nosso motor monofásico, né? Então, se vocês olharem em máquina de cortar grama, bomba d'água, vocês vão ver que tem uma ondulação na carcaça, tá? Ali dentro vai ter um capacitor eletrolítico não polarizado e o interruptor centrífugo, tá? São casos específicos que eu vou acoplar um capacitor eletrolítico e ele não vai ser polarizado. Na eletrônica como um todo, tá? Sempre vou ter um capacitor eletrolítico polarizado, tá? Não desconheço alguma situação em que se utilize um capacitor eletrolítico não polarizado, tá? Nas fontes, é impossível, tá, usar um capacitor que não seja polarizado para fazer a diminuição do ripple, tá? Um exemplo que eu posso usar para fazer uma filtragem grave de som, né, quando eu tenho um som automotivo, eu quero então fazer uma estabilização ali entre o super tweeter e outra carga, eu posso acoplar um capacitor eletrolítico. Na etapa retificadora, na etapa de filtragem de sinais, na parte de acoplamento ou desacoplamento de amplificadores transistorizados. Então, todas essas situações eu vou usar esse dispositivo, tá? Esse componente eletrônico,
para então poder retificar a minha corrente, tá? Eu vou pedir 1 minuto para vocês aqui que eu vou desligar a minha jarra elétrica, tá? Que ela está borbulhando e ela não desliga sozinha. Beleza, então, pessoal. Então, usei um diodo 2 para retificar, ou seja, circuito retificador de meia onda, onda completa. Depois disso, a minha corrente entrou na etapa de filtragem, usei um capacitor eletrolítico e diminuiu o ripple, tá? Próxima fase, então, pessoal. Eu tenho a regulação de tensão, tá? A regulação de tensão, ela vai servir para estabilizar definitivamente a corrente que está saindo do filtro, tá? Ela está unilateral, pulsante, está com uma ondulação mínima, mas mesmo assim eu preciso que a minha carga seja alimentada por uma corrente 100% contínua, tá? Então, formas que eu tenho de fazer isso. Vocês lembram que lá na última aula a gente falou sobre o diodo Zener? Esse diodo, então, ele é totalmente igual ao diodo retificador quando ele é polarizado inversamente. Quando ele é polarizado, desculpa, quando ele é polarizado diretamente. Quando ele é polarizado inversamente, ele vai ter, então, um sinal 100% estabilizado de tensão na saída. Então, quando eu quero polarizar a base de um transistor, seja ele NPN ou PNP, eu preciso que uma tensão de saída seja bem estável, tá? Então, o que eu faço aqui? Aqui é o circuito mais clássico que a gente pode ter. Esse circuito aqui, ele está no Malvino, está no Bolestet, está em outras bibliografias incríveis de eletrônica, tá? Porque ele é o primeiro circuito, ele é o circuito mais didático que tem. Eu coloco um diodo Zener para polarizar a base de um transistor, tá? Então, nesse caso aqui, ele é um NPN, tá? O que está acontecendo? Eu estabilizei a base, tive um mínimo de tensão de 0,6 volts entre base e emissor, ele polarizou e ele, então, vai largar uma tensão estável na saída. Claro, eu não estou botando ele na zona de amplitude, eu não estou polarizando a base com que ela fique no ponto quiescente, eu estou simplesmente polarizando a base de uma certa forma que eu garanta que a minha tensão de saída esteja estável, tá? Por isso que a alimentação da base precisa ser bem regulada. Então, nesse caso aqui, além de colocar um Zener na base, eu coloco um resistor, tá? Entre o coletor e a base para fazer um elo de realimentação, tá? Então, vocês podem lembrar que lá na aula de transistor, nós falamos então sobre a polarização, tá? Por realimentação de tensão. Essa polarização me dá parte do sinal de entrada na saída. Então, eu consigo deixar um ajuste fino para alimentar minha carga. Quando o meu sinal vem lá da etapa de filtro, entra no meu Zener e vai para o meu transistor, eu vou ter uma carga que é alimentada com 100% de tensão ou corrente contínua, tá? Beleza, então fazendo aqui um feedback de tudo para vocês conseguirem analisar. Eu tenho um transformador, tá? Esse transformador aqui, nesse caso, ele é um rebaixador. Depois a gente vai ter uma aula só falando sobre transformadores, tá? Mas aqui nesse caso, vocês vejam, tá? Que eu tenho uma entrada de 127 ou 220 volts e eu rebaixo ele. 12, 18, 9, isso aí independe, tá? De acordo com a carga, a gente vai ter, então, uma transformação. Rebaixei a tensão de entrada, logo depois, então, eu vou para a etapa de retificação, depois eu vou para o filtro, e na última eu tenho a regulação, tá? A regulagem. Só que essa regulagem, ela pode ser dada de várias e várias formas. Eu posso ter, então, uma regulagem com circuitos dedicados, com circuitos integrados. Esses circuitos dedicados podem ser um diodo Zener, um transistor NPN, PNP, um transistor bipolar, tá? Posso ter um FET, tá?
um transistor de efeito de campo, posso ter um MOSFET, posso ter vários tipos de transistores, tá? Posso ter também outros componentes. Na família dos integrados, eu posso ter 7805, 7809, posso ter também um LM317, tá? Para fazer uma saída oscilante, que eu posso ajustar com potenciômetro, né? Então, todos esses componentes a gente pode ter na etapa de regulação, tá? Hoje, então, tá, fazendo uma recapitulação disso, a gente vai falar só sobre a etapa de regulagem. Todos esses vários tipos para vocês entenderem esse processo, tá? Pode falar. Volta um slide ali que eu vou lhe perguntar uma coisa, por favor. Aqui, a carga, na realidade, na sua explicação aqui, estava recebendo corrente alternada e depois de todo esse processo ele saiu como corrente contínua, é isso? Perfeito. Ah, então, a entrada da energia aqui onde descarga ou onde de Zener? Ou em ambos? Ela está submetida à mesma diferença de potencial que tem entre o coletor, o emissor do transistor, e a entrada do Zener que está na massa, ou negativo. Tá? Quando eu tenho esse sinal aqui de massa, ele pode ser negativo ou pode ser a massa, tá? Que é o aterramento, que vai me dar a posição de neutro. Quando eu alimento a carga, ela pode estar na saída do coletor e ela está ligada exatamente no mesmo terminal do Zener. Se eu tivesse uma linha aqui alimentando, ia dar no mesmo, tá? Se ela tivesse interligada. Ela, mesmo sendo uma corrente contínua, ela precisa de uma diferença de potencial. Então, ela tem que estar alimentada entre dois condutores. Um é o Zener e o outro é o emissor do transistor. Depois que ela passou pelo Zener e pelo transistor, ela filtrou e largou como corrente contínua, é isso? Então? Como corrente contínua, exatamente. Obrigado. Ô, professor. Isso daí, pode falar. Mas ela já não vem ali, ó, porque ali no gráfico VCC é corrente contínua, ela já tá vindo contínua ali, não é? Aí ela entra no resistor ali, passa pelo resistor. Ela também. nesse caso aí, quando ela passou pelo filtro, ela ainda não está contínua. Ela está unilateral. O ciclo está só em um dos sentidos. Mas contínua, ela só vai depois que passar pelo transistor. Tá? Ela está quase contínua, ela está com uma pequena ondulação. Passou pelo transistor, ela ficou 100% estabilizada, a gente zerou a frequência. Tá? Vocês sabem, corrente contínua é aquela que tem a frequência igual a zero. Corrente alternada é aquela que tem a frequência diferente de zero. Tá? Então, ela está com uma pequena frequência, passou pelo transistor, ela ficou zerada. Tá? Ficou contínua 100%. Tá? Ok. Na eletrônica martelo, que eu chamo de eletrônica martelo, se eu botar numa carga, tá, a tensão vinda direto do filtro, ela vai alimentar, ela vai funcionar. Tá? Não vai estar funcionando com 100% da capacidade, não vai estar funcionando ok, mas ela vai funcionar. Tá? A gente regula ela para ela ficar estável e eu não ter problema no futuro. Tá? Beleza? Tá, ok. A filtragem, quem faz é o capacitor, no caso. Ela passa antes pelo capacitor, né? É o capacitor. Ah, tá, ok. O capacitor não faz. Tá? Quem retifica e faz o trabalho pesado é o diodo. Tá? O diodo é o que vai, então, atuar como chave, aberta e fechada. Aberta e fechada. Quando eu polarizo diretamente, o sinal positivo eu deixo passar, fica aberto. Desculpa, fica fechado. Quando vem o sinal inverso, né, quando eu estou polarizando inversamente, ela abre, então não deixo passar, então ela fica só num ciclo. Tá? Se a gente estivesse num laboratório, isso daqui era uma aula muito rica para a gente construir fonte. A gente ia pegar o protoboard, ia botar os 4 diodos, e no final a gente ia medir, ia estar dando contínuo na saída. Né? Mas vamos tocando do jeito que a gente pode. Aqui então, pessoal, tá? São os grandes modelos que a gente tem, né? Basicamente, os modelos mais utilizados são por base fixa, né? Desculpem, são as fontes fixas,
as ajustáveis, as simétricas e a grande vanguarda, né? O que hoje a gente tem de mais moderno são as fontes chaveadas, tá? Então, o que é uma fonte de tensão fixa, tá? Com regulador série? É a fonte mais básica que existe no mundo. É a fonte mais tradicional. Ela tem uma alimentação de por volta de 12 volts, tá? Rebaixados, em corrente alternada. Depois disso, eu passo por uma retificação com um retificador em onda completa. O que é onda completa? Por que eu estou me referindo a onda completa? Porque eu estou trabalhando com 4 diodos, tá? Então, eu tenho uma retificação mais fina. Depois disso, eu passo pelo filtro, tá? E na última etapa, eu tenho, então, tá? Um Zener, que vai estar estabilizando a base do transistor. E tem um transistor aqui, tá? Que é um transistor NPN, tá? Tem um resistor que vai ficar entre o Zener e a alimentação do transistor e vou ter um elo de realimentação, ou seja, vou estar estabilizando tanto que entra é igual ao tanto que sai e o que sai é igual ao que entra, tá? Então, eu fico num elo bem superficial ali, ela não vai diminuir muito nem vai baixar muito, ela vai ficar estável, que é isso que a gente precisa. Para alimentar um computador, para alimentar uma televisão, eu preciso, então, dela mais estável possível, tá? Para não ter nenhum problema nas próximas etapas de funcionamento desse dispositivo eletrônico. Beleza? Tranquilos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos adiante, então. Fonte, tá? Essa daqui é a primeira fonte com circuito integrado que nós temos, tá? A gente está falando, então, da família 78. Família 78 pode ser 5, 9, 12. Eu posso ter uma gama bem ampla de saídas de tensão, tá? Os dois últimos algarismos vão representar diretamente a definição, a quantidade de tensão que a gente vai ter na saída, tá? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com uma etapa retificadora com um diodo só, tá? Então, eu vou ter um sinal unilateral interrompido, depois disso eu vou ter um filtro, tá? Mas eu quero que vocês pensem comigo uma coisa, tá? Isso aqui é muito importante. Se eu estou trabalhando com um diodo só e um filtro, e esse diodo está me dando uma saída unilateral interrompida, não está me dando pulsante, quer dizer, então, que eu vou ter muito mais trabalho na hora de fazer a regulação, né? Então, vocês podem concordar comigo que quando eu estou trabalhando com um circuito integrado, um CI, eu vou ter uma capacidade muito maior de regulação do que se eu estivesse trabalhando com componentes dedicados. Ele é tão forte, o 78, que ele consegue deixar a saída 100% estável, mesmo com uma entrada unilateral interrompida, né? Então, é muito importante a gente entender isso, tá? A capacidade de corrente máxima da saída vai ser 1 ampere, e a gente já está trabalhando com uma corrente bem alta, tá? O que acontece? Eu vou ter perdas, tá? Essas perdas vão ser em forma de calor. Vai circular a corrente internamente, essa corrente ela vai ter resistências internas, impedâncias e tudo mais, e eu vou ter, então, uma perda significativa em calor, que vai justificar uma entrada de até 2 volts a mais, tá? Então, se eu quero ter 5 na saída, eu tenho que ter pelo menos 7 na entrada, tá? Para eu ter uma perda que vai ser lá em alimentação, em calor, em perdas naturais que nós temos em circuitos eletrônicos aí das mais diversas áreas, tá? Vocês podem ver aqui, então, tá? A família, ela tem alguns valores. Eu posso ter, tá? Um VIN mínimo de 7 volts, tá? Então, eu não vou conseguir largar 5 na saída se eu não tiver pelo menos 7 na entrada. E, no máximo, ele vai conseguir desconsiderar até 10 volts de entrada, tá? Então, ele vai trabalhar nos valores de entrada entre 7 e 10 volts
E o meu Vout, que é a tensão de saída do regulador, vai ser de 5 volts, tá? Todos os valores vai respeitar sempre, no máximo, 1 ampere de corrente, tá? Aqui a gente tem, então, 7808, vai seguir exatamente a mesma lógica. Eu vou ter que ter uma tensão de entrada mínima de 10 volts, tá? No mínimo 2 a mais, e vou ter uma entrada máxima admitida por ele de 16 volts, tá? A minha tensão de saída do regulador vai ser 8 volts, e eu vou ter no máximo 1 ampere, tá? E isso vai servir para o 12, para o 15, para o 24 e para todos, tá? Que eu acoplar no meu circuito. Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida? Não? Tá, então vamos adiante. Aqui, pessoal, a gente tem, então, uma imagem, tá? Esse aqui foi tirado do datasheet do nosso componente. A gente já conversou sobre o datasheet, né? Vocês sabem, então, que é um catálogo que serve para especificar todos os detalhes do componente, tá? Então, aqui vocês estão vendo a imagem dele. Ele é um componente robusto, comparado com outros componentes da eletrônica. Ele tem 3 terminais de entrada, tá? E esses terminais, então, são VIN, que é a tensão de entrada, o ground, tá? Que é a etapa de regulação ou massa, tá? Ele vai para o terra. E o Vout, que é a saída, tá? Então, o primeiro terminal é entrada, do meio é terra e o último é saída, tá? Isso na vista frontal, tá? Se a gente acoplar ele de uma maneira lateral, ou se a gente estiver vendo ele de costas, então, no caso, ele vai mudar, né? Ele vai seguir sempre essa mesma lógica aí, tá? Vocês podem ver aqui, então, como é o meu circuito acoplado em um circuito, tá? Então, ele tem essas especificações aí, beleza? Então, como a gente conversou, tá? Na corrente contínua, a gente precisa ter, né, igual a corrente alternada, 2 polos. Eu preciso ter um sinal positivo, preciso ter um sinal negativo para estabelecer uma DDP, tá? Uma diferença de potencial para ter tensão na carga. Quando eu estou falando da família 78, eu estou falando sempre de sinal de tensão positivo na saída. Quando eu falo na família 79, eu inverto. Eu vou estar sempre trabalhando com o sinal negativo da saída. Tá, mas existe tensão negativa? Existe. Existe, eu estou trabalhando só no semiciclo negativo, tá? Para que eu preciso disso? Depois vocês, quando estiverem vendo as fontes simétricas, vão entender melhor. Mas, antigamente, eu fazia o acionamento de máquinas, né, principalmente máquinas de corrente contínua, com sinais positivos ou sinais negativos. Então, eu posso ter um motor que vai funcionar no sentido positivo ou no sentido negativo, ou seja, ele vai girar no sentido horário ou girar no sentido anti-horário. Um semáforo, antigamente, era esse circuitinho que era colocado lá, né? Então, dava um sinal positivo, era o vermelho, dava um sinal negativo, era o amarelo. Aí eu dava um sinal negativo de menor tensão, era o verde, e assim eu ficava oscilando, tá? Elevador, sinal positivo ele sobe, sinal negativo ele desce. Uma esteira, a carga vai para o sentido horário, a carga está vindo, sinal positivo. Tá? No sinal negativo, ela vai para o sentido anti-horário, a carga está indo embora. Assim sucessivamente, tá? A lógica de funcionamento dele é muito similar à família 78, tá? Vou ter que ter a diferença de 2 volts na entrada e tudo mais, tá? Então, a gente segue exatamente a mesma lógica. Uma coisa que é importante que vocês saibam, tá? Como eu estou trabalhando no semiciclo negativo, então tudo muda. O diodo vai ser polarizado inversamente. O capacitor eletrolítico, que tem polarização própria, ele, ao invés de ser polarizado com sinal positivo, sinal negativo, ele vai ser polarizado diretamente no sinal negativo, tá? Então, todo o sentido do circuito de funcionamento muda, tá? Aqui a gente pode ver, então, o encapsulamento dele, tá? Ele muda, ao invés de ter, como no 78, o grau de GND no terminal do meio, ele vai ter no terminal da ponta, tá? Então, eu tenho o VIN no terminal do meio e o Vout na ponta, tá? Esse aqui é a imagem dele e esse aqui é o funcionamento,
tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, professor, Olá. circuito integrado vai ser sempre com um diodo só? Não necessariamente. Posso ter 2 diodos ou uma ponte em 4. Não tem problema nenhum, tá? O que vai acontecer? É que as imagens aí é só com um, né? Exatamente. O que acontece, tá? Até acho que na próxima vai ser com 4, tá? Não tenho certeza, mas depois a gente vê. O que acontece? Quando eu coloco só um diodo, tá? Eu vou estar exigindo mais do meu circuito integrado na saída. Então, ele pode acabar gerando um aquecimento maior, eu vou ter uma perda maior, eu vou ter um consumo maior, eu vou ter tudo maior. Ele vai dar conta, mas vai ser tudo maior. Se eu coloco uma ponte retificadora, já deixo o sinal bem instável. Quando ele vai regular, ele vai exigir menos, ele vai ter menos perdas e tudo igual, tá? A diferença é que ele vai largar 100% contínuo. A eficiência do funcionamento pode mudar por ter um ou mais diodos, beleza? Tranquilo? Beleza. Então, aqui, indo adiante, tá? Aqui a gente tem uma fonte variável com circuito integrado, é um LM317. Esse aqui, ele é diferente dos outros. Os outros têm a finalidade de tornar a fonte fixa. Esse aqui vai me dar a possibilidade de ter uma fonte ajustável, tá? Se vocês irem no YouTube, tá? E colocar lá, como montar uma fonte variável com fonte de computador, tá? Que isso aí tá na moda aí. Hoje em dia, todo mundo pega uma fontezinha de computador e acaba botando um LM317 fazendo uma fonte variável, tá? É basicamente isso aqui, tá? Essa fonte aí que falam na internet, que ensinam, é exatamente essa, tá? A diferença dessa fonte para as demais é que, ao invés de tu fazer a ponte retificadora, de tu ter o transformador e tal, ali dentro tu aproveita, tu pega o transformador da fonte, tu pega os diodos e tu só acopla na saída um LM317, bota um potenciômetro, tá? Mas a fonte é exatamente a mesma. Isso aqui é muito bom, tá? Para oficina, para a gente medir lá, pá, a televisão é tanto, o rádio é tanto, então tu vai ajustando a tensão que tu quer e tu vai fazendo os testes, tá? Então essa fonte aí é muito boa, tá? É sensacional. A LM317 tem uma capacidade incrível, tá? Ele varia de 1,2 a 35 volts, tá? Então ele no mínimo vai me dar 1,2 volts na saída e no máximo ele vai me dar 35 volts, tá? Para ele me dar 35 volts, eu preciso de 40 na entrada, tá? E não pode passar de 40. Então, eu vou ter, no mínimo, uma tensão para polarizar ele inversamente de 1,5 volts. O que acontece? Esse 1,5 ele vai perder em torno de 0,3, 0,2, ele vai me largar na saída, no mínimo, 1,2, tá? Muita gente usa dissipadores de calor, tá? Sabe aqueles dissipadores de calor que se tem lá no processador do computador? Quando a gente vai fazer, então, uma fonte com LM317, como ele tem uma perda muito significativa, principalmente quando ele está trabalhando lá na faixa dos 30 volts, ele acaba tendo uma perda bem grande, tá? Então ele precisa ser refrigerado e tudo mais para funcionar. A grande sacada dele é o seguinte, aqui, pessoal, a gente tem um resistor variável, tá? Com um resistor fixo que vai ficar estabelecendo um elo de realimentação, tá? Parte da tensão de entrada que sai volta para ele, tá? Então, eu consigo fazer um ajuste no potenciômetro, aumentando ou diminuindo a resistência, né? Consequentemente, eu vou aumentar e vou diminuir a corrente, e ele vai me dar, então, essa possibilidade de aumentar a tensão à saída ou diminuir, tá? Então, sensacional, esse componente aí consegue fazer muita coisa, tá? Consigo variar várias vezes o valor da minha tensão. O valor da tensão, ele vai ser variado de acordo com o toque no potenciômetro. Ele não é feito em faixas fixas, né? Muitos alunos me perguntam, professor, mas o resistor, ele vai me dar faixas fixas?
5, 10, 15, não. Posso ter 11, 12, 13, 14. Isso eu vou ajustando, tá? Com o potenciômetro. Posso ter um potenciômetro que vai ter um ajuste mais grosseiro, posso ter outro que vai ter um ajuste mais fino, tá? Mais delicado. Então, isso vai de acordo com o tipo de potenciômetro que a gente está trabalhando. Beleza? Aqui tem o LM317, então, tá? O primeiro terminal dele vai ser o ajuste, o segundo terminal vai ser a saída, tá? E o terceiro terminal é a entrada. Ajuste no primeiro, tensão de saída no meio e a entrada no terminal da ponta. Beleza? Tranquilos? Aqui a gente consegue ver, então, a definição dele quando a gente está trabalhando com circuitos, tá? Isso aí, na análise de circuitos, a gente vai ver muito esse tipo de nomenclatura, tá? Então, é importante para vocês saberem. Beleza? Aqui, nós temos, então, as fontes simétricas, tá? Lembram lá quando eu estava falando sobre as cargas que eu posso aumentar e diminuir, trocar o sentido de giro a partir de um sinal positivo ou negativo? Ela vai se dar, então, com esse tipo de circuito, tá? É tudo aquilo que eu falei, elevadores, guindastes, esteiras, semáforos, todos esses circuitos que são alimentados por corrente contínua, eles podem, então, diminuir o sentido de giro através de um sinal positivo e um sinal negativo, tá? Hoje, na eletrônica digital, não mudou nada. Mudou a forma com que as coisas são feitas, mas o pensamento, a lógica é o mesmo. Eu tenho um nível lógico alto ou um nível lógico baixo, eu vou estar trocando as coisas de funcionamento. Eu estou abrindo, estou fechando, estou subindo, estou descendo, estou... Naquela época não se usava portas lógicas, se usava esse tipo de dispositivo, que no final vai dar elas por elas, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter um sinal, né, positivo de tensão de saída, ou um sinal negativo, mais 12, menos 12, mais 8, menos 8, mais 5, menos 5, e assim sucessivamente, tá? Então, vocês podem ver aqui, eu tenho 78 e tenho 79. O 78 vai me dar uma saída de 12 volts, o 79 vai me dar uma saída de menos 12, tá? Aqui, a gente está vendo todo o esquema, tá? Aqui eu estou trabalhando com uma ponte retificadora de 4 diodos, tá? Vai funcionar 2 diodos por vez, tá? Quando tiver no semiciclo positivo, vai alimentar o 78. Quando tiver os dois do semiciclo negativo funcionando, vai funcionar o 79, tá? Funcionou 78 mais 12, funcionou 79 menos 12. Vou poder oscilar conforme for a minha vontade, tá? Então, é basicamente isso. Foi um circuito muito importante para o desenvolvimento, tá, da nossa tecnologia, de tudo que a gente tem até hoje. E esse circuito aí, tá, é muito simples de fazer. Isso aí com 2 LMs, 2 capacitores e 4 diodos a gente já faz. Claro, vai precisar de um trafo, né? Vai precisar de transformador. Isso pode acabar gerando um custo um pouco maior, mas tirando isso, tá aí a nossa fonte feita, né? Antigamente, quem tinha oficina trocava um dispositivo de 10 centavos e acabava cobrando R$100 para arrumar uma fonte, arrumar uma televisão, arrumar um rádio, né? Era assim que funcionava. Um diodo estourava 10, 15, 20, 30 centavos. O cara lá ia cobrava 50, R$100 para fazer o reparo. Estourava um capacitor, era a mesma coisa. Então, na eletrônica analógica, quem trabalhou com oficina, quem trabalhou, né, fazendo reparos em geral, ganhou muita grana, né? Agora está caindo um pouco em desuso, né? Com a eletrônica digital, é a coisa, tipo, são valores já bem mais fixos, mais específicos, tem muito, o número de profissionais do mercado é muito maior, né? Então isso acaba aumentando a concorrência, então os preços já são praticamente tabelados, né? Então hoje em dia já não se ganha tanta grana que nem antigamente, mas no passado, nossa, se fazia chover, né? Alguém quer fazer alguma pergunta?
professor, Pode falar. quando o senhor der esses diagramas, o senhor não tem como colocar basicamente uma legenda para nós conseguir acompanhar? Você me pediu isso na última aula, né? Não, assim, ó, no caso, o senhor deu aqui esse desenho. O senhor, se desse, eu acredito que seria bom o senhor colocar mais ou menos uma legenda dos diodos, da posição. Acredito que ajudaria bastante para a gente conseguir se guiar. Eu, particularmente, eu consegui gravar muito pouco o significado de alguns itens aqui. Não, E acho que seria bem importante, bem não, interessante. não, concordo. Eu separei, tá, 3 materiais, já estou com eles prontos ali, e depois eu vou disponibilizar ali no grupo, que aí tem todas essas fontes explicadas minuciosamente. O processo, Legal, legal. como vai. Eu separei isso, esse final de semana eu dei uma olhada, mas assim, ó, sinceramente, eu estou mal pra caramba, não consegui entregar isso ainda, tá? Mas não se preocupem que hoje ou amanhã, no máximo, eu disponibilizo lá no grupo todas essas apostilas, o material vai estar bem palpável para vocês lerem e entenderem, tá? Mas, pode falar. Quando, no caso, o técnico, ele ia resolver pegar um rádio, ele sempre falava que tinha que ter o esquema. O esquema vem ser isso aqui com uma legenda, é isso que é o esquema? O esquema, geralmente, ele pediu o manual, né? Sim. Mas, basicamente, o esquema é isso aqui? O esquema de funcionamento é isso. Isso daí é todo o esquema. Da fonte é isso. Se eu fosse pegar a TV, aí seria outro. Aí eu ia ter o esquema de produção de imagem, eu ia ter o esquema de produção de áudio, eu ia ter um esquema separado para cada fatia da TV, né? Porque a TV, a fatia tinha várias partes, né? Isso acontecia com o rádio também. Claro, cada fabricante é um fabricante. Tinha fabricantes que colocavam o esquema completo, tudo junto. Tinha uns que fatiava por páginas. Ó, esse aqui é o esquema da fonte, esse aqui é o esquema do tubo, esse aqui é o esquema do áudio, esse aqui é o esquema da entrada, isso aqui, né? Mas o que é um esquema eletrônico? Isso aqui. Isso aqui é um esquema eletrônico. Está mostrando basicamente a posição de cada componente, tá? E nas legendas se colocaria o valor, o modelo, né? É um BC547 de 1 ampere. É um diodo Zener, tal, né? Então, cada componente ia ter especificamente o seu valor. Muitas vezes não existia mais manual, né? Não tinha o que fazer, né? Tu ia ter que acabar abrindo. O que se faz nesse tipo de situação? Tu ia pegar um multímetro e tu ia testar os componentes que tu achava que poderia estar causando efeito, né? Por exemplo, tu ligava a TV na tomada, acendia o LED, mas não aparecia a imagem. Bom, tu sabia que estava descartada a fonte, né? Porque se o LED da TV está acionado, quer dizer que está passando corrente ali. A fonte largou, então tu já sabe que não é ali. Tu aumentava o volume aumentava. Bom, tu já sabe que não é ali, então tu ia isolando. Aí até chegar, bom, é no circuito de imagem. Beleza. O que pode ser um circuito de imagem? Aí tu pegava um multímetro, bom, esse aqui é um Zener, vamos testar. Polarizei diretamente, polarizei inversamente, funcionou. Beleza, não é o Zener. Agora eu vou para o transistor. Bom, agora eu vou para a válvula, se tiver a válvula. Bom, agora eu vou para o capacitor de plástico. Agora eu vou para o resistor de poliéster. Agora eu vou... E aí tu ia indo para cada um dos componentes, até que ia chegar um componente que teve, olha, peraí, esse componente aqui não está batendo os valores de entrada e saída. Tu ia pegar... Mas isso tudo comparando com o esquema, no caso. Era para estar chegando 12 volts, não está chegando 3, 4, é isso? Sim, comparando com o esquema. É que nem eu te disse, mas muitas vezes tu não tem o esquema. Quando tu tem o esquema, Claro. fica mais fácil. Tu ia olhar, aqui era para chegar a 12. É que só de olhar, para quem trabalha na área, só de olhar o diodo, tu já sabe. Bom, esse diodo é de 1 ampere. Esse capacitor aqui é de 100 microfarads. Esse resistor aqui é 10 ohms. Só de olhar, tu já ia vendo. Claro, se tu tem um esquema, tu vai comparando. Bom, era para chegar aqui 12. Tu ia pegar teu ferro de solda, ia desoldar, ias pegar um igual, ias comprar na eletrônica, ia soldar de novo, ias testar. Bom, tá funcionando, beleza, resolvido. Né? Só que assim,
Coisas comuns. Tu abre a TV, de cara tu vai ver o capacitor estourado, o diodo rompido. Tu vai olhar, tu vai ver um resistor oxidado. Na hora tu vai ver, esse troço aqui tá estourado. Tu substitui em 10 segundos. Tu entregou, tá funcionando, né? Quando o problema era um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais complicado, o que o técnico dizia? Não tem conserto. Ou estourou o playback. Entendeu? Não tem. Vai sair mais caro que o preço de uma nova. Era o que o pessoal na época, o recurso do técnico de eletrônica na época era esse, né? Tu cobrava um valor igual ao preço de uma nova, porque tu não sabia arrumar. Aí tu cobrava esse valor, não, então eu vou comprar uma nova, não vale a pena, né? Mas é que o cara não conseguia, porque assim, ó, eu garanto para vocês, garanto, né? Uma TV de tubo e um rádio, seja o som que for, dá para tu sempre consertar, não importa qual seja o problema. Tem como consertar. Na pior das hipóteses, tu vai comprar um monte de componente novo e tu vai refazer. Tu vai lá no fabricante, tu vai comprar 10 resistor, 20 diodos, não sei quantos capacitor de plástico, capacitor de poliéster, resistor de cerâmica, transistor, PNP, NPN. Tu ia fazer de novo, mas tu ia consertar. Tem como consertar, sempre tem, entende? Diferentemente do circuito integrado. O circuito integrado, se queimou, tu não tem o que fazer. Tu não tem como abrir ele e trocar o diodo. Não. Ele é um circuito com vários funcionamentos dentro de um só, né? O silício assumiu várias paginações lá dentro. Então, o celular queimou a tela, não tem o que fazer, tu vai ter que trocar a tela, né? A TV de tubo, a TV de LED, queimou o LED da TV, acabou a TV, vai ter que trocar a tela. Vai ter que comprar uma tela nova, desacoplar e acoplar outra tela, tá? Então, na eletrônica analógica, tu sempre vai resolver, sempre. Na digital, tu joga fora e compra outra, é descartável, né? Ou tu vai pagar praticamente o preço de um equipamento novo, tá? Isso daí tem muita disputa, né, da eletrônica. Tem muita gente que é defensor da analógica, que se mantém mínima em algumas situações, né? Não quer substituir. Tem gente que defende que a digital seja ad eterno, né? Que seja para tudo, não, independentemente da finalidade. Eu acho que a grande diferença da eletrônica analógica para a eletrônica é quando a gente está trabalhando com circuitos de potência, tá? Dependendo da situação, tu não vai entrar por enquanto com o que a gente tem hoje disponível no mercado. Vai chegar um dia que não vai ter jeito, a digital vai tomar conta de tudo. Pela precisão, pelo melhor consumo, por várias situações, né? É que quem gosta da analógica a digital, né? Eu gosto muito da analógica, defendo muito a analógica, mas não tem problema nenhum com a digital. Acho que a digital é importante, né? E acho que ela tem que acabar tomando espaço mesmo, né? Faz parte do show. Beleza? Tranquilos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Acho que vocês esqueceram o microfone ligado. Eu acho que eu esqueci o microfone. Deixa eu desligar aqui, desliguei, tá? Beleza. Aqui, então, pessoal, a gente tem a fonte chaveada, tá? Essa fonte chaveada é o que tem de mais moderno hoje, tá? Ela vai ter os mesmos processos anteriores, vai ter o diodo, vai ter o capacitor fazendo filtro, vai ter etapa de regulação, vai ter tudo. A única diferença dela é que ela vai ter dimensões muito, muito, muito menores, porque eu estou trabalhando com um transformador de núcleo de ferrite, tá? O que é o núcleo de ferrite? É um transformador que tem um metal muito mais nobre, tá, que o ferro e que o cobre, por exemplo, e vai conseguir ter a mesma capacidade de condução, de variação de fluxo magnético que um transformador
comum tem, tá? Então, ele com uma dimensão muito menor, ele tem uma indutância muito maior e ele consegue, então, fazer uma estabilização melhor, tá? Uma estabilização mais criteriosa, digamos assim. Só que eu vou ter todas as etapas e vou ter, então, uma nova etapa de retificação e uma nova etapa de filtragem, tá? Então, ele vai fazer esse elo de realimentação entre a saída e a entrada, tá? Que a gente chama de chopper. E esse chopper, ele vai deixar com que a minha fonte consiga atender a saída da carga. Se eu aumento 2 volts na saída da carga, eu vou ter uma realimentação que vai me dar mais 2 volts na saída. E assim sucessivamente. Então, eu vou ter um serviço mais eficiente, digamos assim. Se, por acaso, a minha carga não está exigindo 10 volts, que a fonte foi projetada, está consumindo 8, então ele vai economizar 2. Ele não vai largar os 10. Ele vai trabalhando de acordo com o que é exigido, tá? Isso aí traz mais eficiência, um consumo menor, uma precisão maior, uma durabilidade muito maior do equipamento, a vida útil se mantém. Tudo através desse processo, né? Então, eu tenho a retificação, filtragem. Passa pelo transformador de núcleo de ferrite, retifico de novo, filtro de novo. E assim sucessivamente. E assim a gente fecha o elo de realimentação. Beleza? Tranquilos? Aqui a gente pode ver uma imagem, né? Aqui pela imagem a gente não consegue ter ideia, mas ela é bem pequena, tá? Ela cabe, por exemplo, dentro de um carregador de notebook, né? Aquela caixinha que a gente tem ali, esse processo, tá? Fazendo a retificação. Primeiro a rebaixação, a retificação, a filtragem, a regulação, tá? Uma das maiores vantagens, tá? É a diminuição das dimensões, tá? Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso aqui, tá? Vou dizer para vocês que estou na cara e na coragem aqui, porque realmente ainda não estou bem. Mas, se Deus quiser, amanhã eu já vou estar melhor. Beleza? Tranquilo, professor? Valeu? Legal. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Quer comentar alguma coisa sobre a aula? Não? Não, Beleza, tranquilo, tranquilo. Beleza, então. Amanhã vamos com tudo, tá? Já vou disponibilizar a aula de hoje lá no YouTube. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu. Amanhã. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite.